Tu falou também sobre acabar com a fome no estado, né? Como que dá para fazer isso? Bom, a gente defende uma reforma agrária popular. Isso para dois eixos, assim, né? Mas que parte do princípio de confiscar, né, desapropriar as grandes propriedades de terra que não cumprem função social. E aí tem 3 parâmetros para isso. Primeiro, que são improdutivas, né, ou seja, que tem uma produtividade da terra abaixo daquilo que é um índice que tem 20 anos que não é atualizado. Isso demonstra como o Estado, inclusive, serve ao agronegócio, né, porque você teve um desenvolvimento tecnológico absurdo nesse período assim, de produtividade das culturas, e esse índice não foi atualizado. O segundo é propriedades que não cumprem legislação trabalhista. Então, que cometeram desmatamento, que não cumprem área de reserva legal, que não cumprem área de preservação permanente, que estão assoreando rios, etc. E o terceiro é que não cumprem legislação trabalhista. Então, no agronegócio predomina muito, né? Tem muitos trabalhos informais, é o recordista em trabalhos análogos à escravidão. Então, isso permitiria dar a fonte, né, de terra para poder realizar essa reforma agrária, que teria 2 eixos. O primeiro seria democratizar o acesso à terra, né, aqui no estado de São Paulo. Eu visitei nesse processo da campanha, né, durante a campanha, acampamento em Limeira, que está há 15 anos lá que eles ocupam a terra, produzem alimentos e até hoje não tem a área regularizada, né, sofrem com ameaça de despejo, sofrem, né, enfim, ameaças, enfim, algumas tentativas violentas lá, e sofrem com essa insegurança, e por não ser regularizado não tem acesso à energia elétrica, não tem acesso à água encanada, depende dos poços, enfim, cria uma série de dificuldades, né, para a vida, mas estão lá produzindo alimentos. Inclusive algumas tem cooperativa lá, tem um coletivo deles que produzem, né, alimentos agroecológicos, orgânicos. Enfim, então a gente precisa acabar com isso. Todo mundo que quiser trabalhar na terra tem acesso à terra, né? E isso parte desse confisco das grandes propriedades. Mas aí o segundo eixo, acho que ele é mais determinante, porque a questão é a seguinte: São Paulo é um estado extremamente urbanizado já. A gente não tem uma característica de reforma agrária como foi a dos anos 60, em que dos anos 50, 60, predominava a população camponesa e os próprios trabalhadores rurais queriam ter terra para nela trabalhar, né? Hoje o estado de São Paulo tem 96,4% da população urbana, sendo que 76% da população de São Paulo, né, do estado de São Paulo, está em cidades com mais de 100 mil habitantes. Então tem que pensar assim, o desenvolvimento da terra, a agricultura, né, como um processo já de larga escala, assim, planejado para todo o estado, e que, assim como um trabalhador vai para uma fábrica, vai para um serviço, vai também fazer o trabalho na agricultura, né? Pensando isso já com tecnologia. Por isso que a gente propõe a criação de uma empresa pública, né, para o desenvolvimento de terras, que seria a AgroSP. E aí com alguns pontos, né? São Paulo tem 3 universidades estaduais paulistas, e tem 19 institutos de pesquisa, 6 deles voltados para agricultura e abastecimento. Todos eles estão sucateados, precarizados, né, com baixa contratação. Então pensar, e eu vou usar o exemplo aqui da agricultura, mas vale para todas as empresas públicas, como que essa produção de conhecimento, essa pesquisa vai estar vinculada às empresas públicas para alinhar essa etapa entre a produção da ciência e a produção de tecnologia e inovação a partir do próprio Estado, né, para a gente conseguir ter de fato pesquisa e desenvolvimento aqui no nosso país. E na agricultura isso entraria com um ponto fundamental, que é a inovação ecológica, né? Então conseguir expandir a produção científica, as tecnologias, né, com agroecologia, pensando em sistemas agroflorestais, utilizando algo que já existe produzido pela Embrapa, que são os zoneamentos econômicos ecológicos. Então você pensa as terras numa determinada região, qual clima, qual condição de solo tem aqui, que tipo de cultura seria adequado, mas como isso também, né, atenderia as demandas econômicas dessa região. Então, para poder pautar isso, com isso a gente conseguiria garantir a produção de alimentos em São Paulo. E por que precisa fazer isso? Porque o agronegócio hoje está batendo um recorde de lucro, de produção e de exportação, está demonstrando, portanto, que não tem nenhum vínculo com atender as necessidades, né, da população brasileira e da população paulista, né? O próprio capitalismo não tem isso, né? O capitalismo não produz algo, né, diretamente para atender uma demanda popular, né? Atende algo que vai produzir lucro. Isso no agronegócio está de uma maneira muito escancarada em 2 sentidos, né? Muito para a produção de insumo para a indústria ou para a ração animal, né? E uma vinculação ao mercado mundial, assim, descolado da nossa realidade da população brasileira. Então, quando a gente olha para as terras da agricultura, o que expande?
é o eucalipto, a cana-de-açúcar, é a soja, é o milho, né? É a laranja, todos são produtos de exportação que vão estar entre os principais exportados no Porto de Santos, por exemplo, e que parte expressiva deles vai usar inclusive os trilhos que a gente já não pode usar mais para transportar a baixo custo para exportar nossas riquezas. E as carnes, né? O Brasil hoje tem das empresas aí que são dos maiores monopólios de carne do mundo, são cotadas, são praticamente, a gente paga o preço dolarizado também, porque estão voltados para o mercado mundial, não para atender uma demanda, né, do mercado interno. E todos eles crescem assim, sem nenhuma preocupação com a sustentabilidade dos solos, com as condições do trabalho. Então, assim, é algo que, sem contar aquilo que é improdutivo, que não é algo irrelevante, né? O Atlas da Terra, tudo bem que é de 2016, o último dado que eu vi, mas são mais de 150 milhões de hectares que são de terras improdutivas no Brasil. Então isso precisa ser colocado, pegado, desenvolvido para atender às nossas necessidades, para a gente produzir tecnologia, né? Porque é isso, o agronegócio basicamente entra com a terra. A burguesia nossa, os grandes proprietários de terra, entram com a fertilidade. Porque o trator a gente só monta aqui, as peças são importadas. O agrotóxico a gente importa, só monta aqui, só mistura os compostos aqui. Fertilizante ficou muito evidente com a guerra da Coreia, com a guerra da Ucrânia, como isso impactou, né? A gente importa mais de 85% dos fertilizantes, sendo que a gente poderia também ser autossuficiente na produção desses fertilizantes. Então, assim, direcionar, colocar a produção, né, a utilização das nossas terras a serviço da população, né? Pensando a produção de alimentos uma perspectiva agroecológica, orgânica, que alimente e garanta alimentos saudáveis. E isso num ponto que seja da semente, que seria essa parte do campo, né, até o prato. Então, nas cidades também há uma necessidade de uma expansão dos restaurantes públicos, né, os restaurantes universitários que estão, sim, sofrendo um processo de precarização, terceirização do trabalho, redução da qualidade absurda, né, e a própria merenda escolar, assim, também, que hoje a gente ouviu muitos relatos que, assim, no meu tempo, né, de mães e pais, assim, nos bairros populares, no meu tempo eu ia para a escola, pelo menos me alimentava bem. Agora a merenda, meu filho chega em casa com fome ainda, né? Então a gente pauta aqui, inclusive, a merenda escolar, né, deve ser educação alimentar, né? A gente é um país que tem uma riqueza cultural na alimentação muito grande, que isso devia ser ensinado na escola, né? Devia fazer parte, assim, do cardápio das merendas, né, esse processo, até para a gente, enfim, né, incentivar a saúde, né? A saúde não é só tratar a doença, né? Ela começa na alimentação, na prática do esporte, do acesso à cultura, ter condições de vida, enfim. Então, né, essas questões, assim, no enfrentamento à fome, porque a gente tem condição de produzir alimento, e garantir a erradicação da fome. A gente está num estado enorme e num país continental que o agronegócio, né, que se diz tech, pop, tudo, que é o celeiro do mundo, não consegue alimentar nem sua própria população, né?